Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso queridinho do mercado de seguros, desse ecossistema incrível do que a gente fala de seguros pessoais. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente já há algum tempo, mineiro, raiz, um cara incrível, um cara de resultado, um cara generoso, um cara que tá fazendo a diferença no nosso mercado de seguro de vida. Genilson Freire, da GL Freire Corretora de Seguros. Vou chamar de GG, meu. Não consigo falar mais Genilson. Você deixa? Adorei você me chamar de GG. Pode ser? Pode. GG, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, André. Graças a Deus, firme e forte, trabalhando muito, correndo. Faz parte, né? Faz parte, né, cara? Faz parte. É bom, né? Porque você tá com 50, né? 50 anos? Não, você precisa lembrar desse Não, detalhe? vou falar, pô. Tô com 41, eu tô aqui, eu tô quase na bota aí já. Cinquentão, cara. Você começa a pensar assim que a partir de agora eu vou começar a descer a ladeira. Não é fácil, não. subimos, agora começa a descer. Tá no período produtivo ainda, pô. Tem muita lenha pra queimar ainda, né? Eu não sei se eu vou conseguir aposentar, cara. É, né? Não sei. Sinceramente, como é que vai ser isso? Eu vou parar, dar uma tranquilizada, mas parar geral... Tirar o pé um pouco. Não aguento, não. Tirar o pé faz parte, mas parar não aguento, não. Minha mulher me mata, me bota pra fora de casa. Seu seguro tá em dia? Tá. Ô, isso aí não fala, não, você tá doido. Paga até antecipado. Bom demais. GG, obrigado, viu, cara? Obrigado por você ter vindo aqui, receber o nosso convite aí tão... Até que enfim, né? Até que enfim, cara. Demorou, mas deu certo, hein? Demorou, agora a agenda aí. Verdade. A gente tá fazendo aqui uma bateria aqui em BH e não podia deixar de não te convidar, né? Você é um cara que, desde quando a gente começou a falar, né? Primeiro por telefone ali, por rede social, e depois tive o privilégio de te conhecer pessoalmente. É bacana quando a gente vê histórias como a sua, né? De um corretor que, em tese, trabalha sozinho, né? Carreira solo, né, GG? A vida inteira. A vida inteira, né, cara? Acho que é um case legal, porque tem muita gente ainda, tem bastante corretor que eu escuto. Poxa, André, carreira solo aqui, cara, tem que, né? Bater o tiro de meta lá, tem que ir pra área, cabecear, fazer gol, não sei o que. Tá. É isso, né, cara? E o pior de tudo é que eu gosto disso, cara. Você gosta? Gosto. Assim, eu adoro conviver com as pessoas, eu adoro conversar com as pessoas, mas eu gosto muito do contato com o cliente, sabe? Eu gosto de ser... sabe, de estar junto, de estar participando da vida dele, de vendo como que a vida da gente cresce, né? E acompanhar. Então, para fazer isso, você tem que estar no campo, cara, não tem jeito. E eu fui criado assim, né? Desde a época do Bradesco, sempre foi assim, Prudente, a mesma coisa, e vamos indo. Conta um pouquinho, cara. Aliás, quanto tempo de mercado já, de seguros? 25 anos. 25 anos. Comemorando agora, Olha, 25 anos. Parabéns, hein, cara. 25 anos. Metade da minha vida, meu amigo. Não é fácil, não. Você vê. Rapaz do céu. Caí de paraquedas no seguro. Foi em Bradesco que você começou? Bradesco. Como é que foi do nada? Foi do nada que você entrou lá no Bradesco? Na verdade, o que é? Eu era bancário. Estava no Banco Progresso. E o Banco Progresso, eu era escriturário. Eu estava prestes a ser promovido, cara. Na época a nomenclatura era escriturário, contínuo, escriturário, chefe de setor, e aí vai. E eu ia ser promovido para chefe de setor e o banco entrou em liquidação extrajudicial. Aí, cara, puxa, aquilo ali foi um caos, né? Porque eu estava preparando para casar, aquele negócio todo, acontece um negócio desse e o medo que a gente tinha do banco em liquidação... Eu, na hora, falei, não, cara, não vou passar por isso, não. O banco de liquidação, não sei se você sabe, ele fica um tempo até conseguir reorganizar tudo que acontece lá dentro. Pode ser que o banco até volte, mas a maioria fica por isso mesmo. E, meu caso, quando teve a liquidação, eu falei, cara, eu não quero participar disso, não. Prefiro que vocês me mandem embora, com medo de não receber, né? E o banco, primeira oportunidade que teve, me mandaram embora. E aí eu fiquei, estava com a grana boa, mas não tinha aptidão nenhuma para começar algo próprio. E um amigo meu falou, tem uma oportunidade lá. Aliás, um amigo não. Nessa época foi meu cunhado. Meu cunhado participou de um processo seletivo lá. Meu cunhado tinha acabado de sair do Benji na época. E ele não gostou porque ele queria ser funcionário. E lá o Bradesco não era. Você tinha que trabalhar como PJ e como autônomo. E o cara, desempregado. Eu ia pensar duas vezes, tá querendo casar? Vou para esse negócio mesmo, vou começar a mexer com venda. E na época eu consultei um grande amigo meu que ainda estava no banco e ele falou, Genilson, você não sabe ainda, mas você tem muita queda para vender.
Vai, cara, vai que você vai. E esse cara sempre foi meu mentor, né? Pô, você tá falando, eu vou. E você não fazia nada de vendas, Não, né? eu trabalhava administrativo. Totalmente administrativo. Era comprador, né? cara. Comprador do Banco Progresso. Área de patrimônio. Ah. Então, quando eu fui para lá, aí conversa vai, conversa vem com o supervisor, na época, ele chama Jorge Abraão, converso com ele até hoje. Já tentou me levar para o Bradesco de novo umas 15 vezes. Tá lá até hoje, você acredita? Caramba. 25 anos depois. E ele virou para mim e falou, cara, eu preciso que você comece aqui, mas nós vamos ter que passar por um treinamento, porque você tem que ir para a agência e você vai ter que ficar 2 semanas treinando comigo. Eu falei, cara, treinamento para quê? Para atender cliente? Não precisa disso não. Tá todo, não. Você tá falando sério? Eu falei, não, não precisa disso não. Me ensina o que eu tenho que vender aí. Aí fizemos um treinamento de 3 dias do produto, cara. Primeiro mês lá, eu já tinha vendido mais do que todas as pessoas que estavam lá dentro. Tá brincando. Primeiro mês. Tanto que eu fui campeão do troféu Locomotiva do Brasil. Ah, Locomotiva, bem conhecida. Nesse primeiro ano mesmo, já comecei arrebentando mesmo. E teve um episódio, cara, um episódio até bacana, que foi... Aí eu já tô mais pro caminho da saída, sabe? Porque o primeiro ano foi o troféu Locomotiva, segundo ano eu tava indo muito bem, mas foi a época da mudança da Previdência, que saiu de GPM, de conta garantida para plano PGBL, né? Ah, que era o GPM mais 6 lá na época, né? E aí foi pra... Era um negócio fantástico e de repente mudou tudo. Aí, tanto que tem até hoje, não abre mão dele de jeito nenhum. Seguradora tentou, não, tem um produto melhor aqui, ó, tenta mudar o Santander tá tomando um monte de processo aí por causa disso. Então, o que aconteceu? Teve essa oportunidade, aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer agora? Eu preciso de vender, preciso de fazer alguma coisa e o negócio aqui já não está dando mais certo. Mas aí apareceu uma oportunidade para mim, porque eu sempre corri atrás, cara. Eu nunca fiquei esperando as coisas acontecerem. E nessa época do Bradesco, tinha muita venda casada. E eu não gostava de fazer isso. Eu gostava de visitar, de pegar... Os gerentes recomendavam, porque eles conheciam tudo da vida do cliente. Falei, os visita esse aqui. E era quente essa recomendação que vinha do gerente, quente, né? E quente para eles também, porque o Bradesco não pagava comissão para o gerente. Então, o que acontecia? Os caras... GG, não, você vai lá, beleza, o que der de produção lá, né? Cara, normal. Até hoje tem isso aí. Com certeza até hoje tem. Eu já não tenho conhecimento disso, porque eu não opero mais com eles, mas com certeza deve ter. As parcerias, né? São as parcerias, né? E, cara, isso também eu não gostava. Não gostava dessa parte. Então, o que eu fazia? Eu chegava cedo na agência. Aí, como eu era o principal vendedor na época, eu tinha alguns acessos que me facilitavam muitas coisas. Então, começava a pegar, cara, os clientes que tinham investimento e visitava todo mundo. E eu visitei, na época, uma procuradora do Estado. E comecei a apresentar para ela os negócios tal, de como é que funcionava e tudo. Ela falou, cara, eu preciso fazer um investimento alto por causa de um bônus que eu estou recebendo do Estado e esse dinheiro eu queria investir com você nesse produto aí. Na época ainda era o GPM mais 6. Falei, bacana, vamos começar isso aí. Cara, eu sei que na época era... Isso há 25 anos atrás, hein? Era R$1 milhão. Você imagina o que era esse valor. E cara, o dia que eu peguei o cheque, minha mão tremia. E a gente pegava o cheque com o cliente nominal Bradesco e levava para a agência e apresentava para o gerente, porque tinha que visitar. Cara, eu cheguei na mesa do gerente assim e falou, eu não tenho capacidade para visitar isso aí, não. Falei, sério? Eu falei, não, isso aí você vai ter que procurar o gerente geral da agência. Gerente geral da agência. Eu falei, beleza, eu vou lá. Aí o cara é a sala do Papa, né? Então você não entrava lá, né? Era muito difícil o acesso. Aí quando o gerente foi lá falar com ele, ele falou, não, pode trazer esse menino aqui, ué. Aí me chamou, entrei para dentro da sala, ele virou para mim e falou, cara, você tem noção do que você fez? Eu falei, nossa, vou tomar uma carcada. Deve ser alguma coisa assustadora. Ele falou, não, você fez uma coisa que ninguém nessa minha história aqui de 11 anos da agência conseguiu fazer até hoje. Você conseguiu uma produção maior do que a agência já conseguiu em todo o histórico dela de previdência e sem a ajuda de ninguém. Ele falou, você me permite fazer alguma coisa? Eu falei, depende. Ele falou, eu vou tirar uma cópia desse cheque e vou colocar na cantina, onde todos os meus gerentes tomam café. Ele foi e escreveu, cara, tirou uma cópia desse tamanho, escreveu lá embaixo, um concessionário da Previdência sai da minha agência e busca um investimento de R$1 milhão de uma conta fora, o cheque era do Banco do Brasil, de uma conta fora, o que a maioria que não faz, porque a maioria tira de um lugar dentro do próprio Bradesco e bota dentro da Bradesco Previdência, porque eles não olham, eles não procuram o que o cara tem fora. Que tem, né? Então, você fez uma coisa tão assustadora que eu vou colocar isso aqui. E colocou.
Acabou a minha vida dentro do Bradesco. Por quê? Porque foi um sucesso absurdo, mas os gerentes, cara, começaram a fechar as portas todas para mim. Olha para você ver. Então, enfim, foi um feito fantástico, me ajudou pra caramba. Eu tava casando, cara. Era uma comissão muito alta. A comissão ajudou, mas o pós ali não foi tão... Muito alto. E nesse caso não teve participação nenhuma de gerente. Inclusive o próprio gerente da conta dessa mulher, porque ela tinha conta no Bradesco, o cara veio depois me questionar. Pô, mas isso aí entrou, você buscou numa conta dentro da agência, não fui eu que te autorizei, então você vai ter... Não, meu amigo. Não, mas você me pediu alguma coisa? Você me pediu para procurá-lo? Não, então não tem como. Aí acabou a minha vida lá dentro. Só que, cara, eu sempre tive Deus me ajudou demais. Eu sempre tive muita sorte. E justamente nessa época tinha uma corretora que trabalhava junto comigo, que ela tinha participado do processo da Prudential. E a Prudential sempre tem esse trabalho de recomendação, né? Tanto para clientes como para corretores. E ela falou, olha, eu fui lá, gostei demais do projeto dele, mas eu não posso pegar, porque exige dedicação total e meu filho tem 6 anos, eu não vou abandonar meu filho para mexer com venda. Vou continuar aqui, mas quem sabe seria uma oportunidade para você. Eu falei, opa, demorou. Minha vida lá no Bradesco estava no timing ferrada. De você fazer a mudança. Cara, eu vou lá. Aí fui lá. E você já estava com a Suzep nessa época? Já, quando você entra no Bradesco, Bradesco você já estava. Naquela época já era assim também, já né? faz. Eu tinha em minha empresa e já tinha a Suzep, tudo certinho. Tá bom. Então, quando eu fui na Prudential, eu fui lá, participei do processo de seleção, tudo certinho. Tinha, inclusive, uma pessoa que estudou comigo na época e estava no mesmo processo e tal. Aí, na hora que a menina ficou sabendo da minha história, pediu para me levar todos os troféus que eu tinha da época do Bradesco, colocar tudo na mesa. Eu levei tudo que eu tinha dentro da sacola. Joguei tudo na mesa lá, falei, ó, isso aqui foi isso aqui foi por isso, isso aqui foi por isso. Ela falou, não, mas que história bacana que você tem aí, né? Aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou ter uma seleção aqui que vai acontecer na sexta-feira, isso era uma quarta. Você quer participar? Eu falei, demorou. E na época, eu não sei, acho que era 3 entrevistas que tinham, eu não participei só da primeira. E nessa primeira ela me colocou para apresentação. Pulou 2 etapas. 2 etapas. O meu colega ficou as 3, tanto que eu passei na frente dele. E quando eu terminei a apresentação, o Carlos Augusto, gente boa demais, estava lá nesse dia. Eu falei, não, do jeito que você está aqui, você já pode ir para o Rio. Já fui para o Rio, cara, no final de semana. Fiquei lá segunda, terça e quarta. Na quinta-feira eu já voltei para o treinamento. Nem voltei lá no Bradesco mais. Já acabou, né? Cara, só mandei uma carta para o Jorge. Falei, Jorge, te agradeço demais pelo que você fez por mim. Mas a minha situação depois da procuradora lá mudou radicalmente. Eu tive que buscar outros ares, cara. Então, assim, Aí eu entrei para a Prudential e ali, cara, fiquei 16 anos. 16 anos de Prudential. 16 anos de Prudential. E foi, assim, uma bênção na minha vida, porque eu consegui, a partir dali, como diz, né? Prumar minha vida, como diz o mineiro, né? Prumar. E você ficou 16 anos, tá? Então você ficou na Bradesco 3, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio? 2 anos e meio no Bradesco. Fez a transição ali para Prudential, depois ficou 17 anos. E qual foi a mudança ali? Quando você falou, vou abrir agora a minha corretora para mercado. Não vou ser mais exclusivo. Aconteceu? Você fala... Não, foi depois da saída da Prudential. Depois da Prudential, já, isso. Como é que foi essa mudança? Teve algum gatilho? O que... Não, cara, aí foi o seguinte. A Prudential estava naquele processo de mudança de contrato. Ela já tinha feito uma mudança na época que a gente estava lá. Essa mudança gerou uma expectativa enorme, porque foram, como diz, né, o rádio corredor foi uma coisa absurda. Então, começaram a falar um monte de coisa, que ia ter melhorias para a gente, as coisas iam ser mais fáceis, que o processo ia ser diferente, ia ter a participação maior no comissionamento, na parte de carteira. Então, assim, uma coisa absurda. E aí reuniram a gente no hotel maravilhoso aqui em Belo Horizonte e tal, daí que negócio vai ser batata. Aí quando veio a notícia, realmente, sair do sonho para a realidade, o negócio foi uma ferrada enorme, a gente ia tomar, como dizia, tomar ferro de todo jeito. Então, assim, aí a partir dali eu comecei a enxergar uma outra situação. Eu falei, cara, eu não posso continuar aqui. Eu sempre tive essa visão muito a longo prazo, sabe? Eu imaginava que a Prudential colocava para a gente que seria você poderia passar, por exemplo, a empresa para os seus filhos, sabe? Que você estava formando uma empresa para uma carreira fantástica, né? Que inclusive ia ser para todo mundo. Falei, cara, isso aqui era o lugar dos sonhos, né? E quando teve essa mudança de contrato, realmente a gente caiu, foi, como diz, um choque de realidade.
E ali eu vi que eu tinha que plantar alguma coisa para realmente eu colher. Por quê? Porque na Prudential é o seguinte, enquanto você está lá dentro, você trabalha para você, como se diz, para você ter uma continuidade, certo? A ideia do corretor sempre foi essa. Só que lá não, lá chegou um determinado prazo, você saiu da seguradora para a gente conversar, você não recebe mais nada. Fica tudo para eles. O cliente não é de você, né? Do corretor, não, o cliente né? é deles, né? Então, Entendi. acabou, saiu da empresa, você não recebe mais nada. Eu falei, cara, como é que eu estou plantando uma coisa para o meu futuro que eu dependo de alguém para me manter lá dentro? Então, isso não é futuro. É como se eu fosse funcionário de uma empresa e tentasse montar uma carreira lá dentro. Só que se meu chefe amanhecer no outro dia com raiva de mim lá, quiser mandar embora, eu perdi tudo que eu plantei. Então, não tem como ser desse jeito. Tá. Né? Então, aí eu vi que realmente a minha situação era diferente. E aí, como diz, abriu a janela, né? Eu comecei a pesquisar o que ia ter no mercado. E quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei maravilhado, cara. Eu falei, cara, eu preciso de realmente sair daqui. Não dá para continuar. E aí comecei a pesquisar as seguradoras, onde que eu poderia ir. Comecei a aprender como que eram os produtos. Isso tudo ainda dentro da Prudential. Na época, não se podia trabalhar com outras companhias. Tinha que ser exclusivo mesmo, tinha que ser né? exclusivo. Tá. Então, eu comecei a pesquisar aquele negócio todo, encantei e falei, cara, realmente meu caminho é outro. Acho que aqui na Prudential já deu. E comecei realmente a efetivar vendas. O mesmo trabalho que eu fazia dentro da Prudential, eu comecei a fazer fora. Né? E aí foi um sucesso absurdo, cara. A coisa começou a acontecer, eu comecei a realmente vislumbrar que a minha carreira ia ter um futuro muito promissor, coisa que eu já não enxergava mais dentro da Prudential, mas não é porque a Prudential não ia fazer nada por mim, não. Ela continuava fazendo tudo que ela sempre fez. Muito bem, por sinal. Entendeu? Enquanto você está lá dentro, é maravilhoso, mas você tem que ter uma força de trabalho absurda, né? Que a roda tem que girar o tempo inteiro. Você não pode ter o que eu tenho hoje, que é a liberdade. Por exemplo, você quer fazer uma viagem, quero descansar, quero fazer alguma coisa, eu faço. Especialmente por conta da comissão recorrente, né? Justamente. Cara, você tem uma carteira que é sua pro resto da vida. Prudente, eu não tinha. Se eu fizesse alguma coisa fora dos parâmetros normais e o cara cismasse comigo, o meu contrato era resilido e eu não podia fazer nada. Hoje eu não tenho contrato resilido com ninguém. Porque, primeiro, eu sou um profissional extremamente preocupado com as coisas corretas. Então, não vou fazer nada de errado. Então, nenhuma seguradora eu vou perder a oportunidade e nenhuma seguradora vai me perder como corretor também. Espero que não, né? Não vai. Mas, então, assim, eu continuo fazendo meu trabalho fantástico e tendo hoje a minha liberdade. A minha liberdade para fazer o que eu quero. E na Prudential, eu não tinha isso. Apesar de ser um ótimo produto, uma ótima companhia, você tem que realmente fazer sua roda girar o tempo inteiro. Tem a gratidão ali, né? De todo treinamento, né? Cara, formação. Acho que é doido. separando bem as coisas, né? Não, muito legal. Minha vida foi ali dentro, eu só tenho agradecimento. Das pessoas, a companhia. Tanto que eu agradeço até hoje. Esse Carlos Augusto mesmo, eu tenho contato com ele no Instagram, ele já aposentou. Vira e mexe, manda mensagem para ele, cara. Que legal. Uma coisa que a gente tem que saber na vida é reconhecer as pessoas que te ajudaram muito. E eu, em matéria de Prudential, só realmente... Só agradecimento. E olha que coisa legal, né, Gigi? Na hora que você fez toda essa avaliação, né, que você decidiu abrir, né, a sua corretora para mercado, uma coisa interessante que você falou, você começou a estudar, né, os produtos, as empresas de seguros e tal. O que você tinha como parâmetro? Você já tinha alguma coisa para falar, pô, agora eu vou abrir minha corretora para mercado, vou seguir novos horizontes, mas agora para escolher as empresas... Quais eram os critérios? O que você estava usando como critério para ter as empresas parceiras? Quantas você olhou naquela época que falou, pô, essas aqui são parceiras que agora eu vou, de fato, ter a médio e longo prazo, né? Você acabou de falar isso. Essa pergunta é fácil demais de responder. Então me fala. Vou te falar por quê, cara. A Prudential é o seguinte, ela tinha uma espinha dorsal de trabalho. Essa espinha dorsal dela era realmente assim, a proteção, a gente chamava de proteção familiar, que é o trabalho completo através de um plano vitalício com os seus riders, né? Que a gente chamava. Então, esse tipo de planejamento a gente tinha que fazer pensando no cliente bem a longo prazo. Então, quando a gente sai de uma empresa assim, qual que é a primeira teoria que você tem na sua cabeça? É continuidade. Então, eu vou ter que tentar apresentar para os meus clientes o que eu aprendi a vida inteira. E foi isso que eu fiz. Então, eu procurei as companhias que tinham a mesma espinha dorsal que a Prudential, apresentando os mesmos tipos de produto, as mesmas variações e, através daquela linha, inclusive até para não dificultar muito o raciocínio do próprio cliente. Porque qual que era a ideia? Eu saí da Prudential, eu tinha 1.000 apólices ativas.
Então, perdão. Imagina. Eu tinha que levar esses clientes junto comigo. Os clientes Tinha eram... 1.000 clientes lá, 1.000 clientes. Tinha. Esses clientes eram, como diz, teoricamente da Prudential, mas quem levou eles para lá fui eu. Então, a maioria deles, eu vou te falar aí que pelo menos uns 60%, 70% acreditavam muito no Genilson. E acreditam até hoje, porque a maioria deles vieram comigo, os que poderiam vir, né? Porque, logicamente, a Prudential, pelo processo de compra de uma apólice dela, ser aquele processo mais moroso, com análise de underwriting, com o processo de exames médicos, cópia, né? Todo aquele processo mais burocrático, muitos clientes que iam também tinham alguma situação de saúde mais diferenciada. Então, esses continuaram lá, não tinha jeito Não é bom nem mexer, né? Deixa não. Pra... Até pelo senso de responsabilidade. Perfeito. Os que poderiam, eu logicamente trouxe comigo e estão comigo até hoje. Então, apresentei para todos eles essa mesma espinha dorsal. Mas, cara, o bom disso tudo é saber que você tem confiança das pessoas, confiança do mercado. E eu tive isso demais na conta. Eu tenho, como diz, a minha vida é só agradecimento. Então, eu tenho que continuar agradecendo o tempo todo. Apareceram outras companhias, assim, que vislumbraram realmente com aquela ideia do Life Planner, né, que era o corretor da Prudential. Então, compraram a ideia e aí vieram buscando os profissionais. Foi o meu caso, através da Icatu, da Mão Geral. Então, foi bastante assediado nessa época? Sim, foi. Sim. Foi uma busca, assim, o mercado correu muito atrás desse tipo de pessoa. E a gente, como diz, né, adorou, né? Porque você sai, você fica inseguro demais e depois a confiança retoma. E aí a gente foi adaptando através dessas empresas e tudo mais. E aí, quando você vai entendendo um pouco mais como é que funciona isso, aí vem a sintonia fina, né? A sintonia fina é você entender mais de mercado. Porque enquanto você está na Prudential, quando você está naquele tipo de trabalho monoproduto, né? Você tem o que... É como se, eles até falavam isso quando a gente entrava. Você tem que ser uma página em branco para a gente poder escrever como que você vai trabalhar ali agora. Então, foi isso que foi feito. E quando a gente sai, você começa a entender o que é que acontece. Então, eu comecei a entender e comecei também a fazer a variação do que eu achava que era importante para o cliente. Então, tudo aquilo que você sai imaginando que é o correto, que é o, como dizer, o que eu vou apresentar para os meus clientes, é disso aqui que o meu cliente eu vou conquistar ele, cara, perdeu o sentido. Hoje, para você ter uma ideia, eu não consigo mais trabalhar com planos vitalícios. Não consigo. Porque hoje eu enxergo o meu cliente como eu. Eu quero pagar por uma coisa que eu vou ter o maior capital segurado possível e pagando menos. Eu tenho esse propósito hoje, sabe? Porque eu acho que o seguro, ele tem que... Sabe aquele... Aí eu vou te falar uma coisa, André, que é até uma particularidade minha, cara. Eu fico pensando assim, cara, nós estamos no Brasil, um país de terceiro mundo, onde a economia, estabilidade aqui passou longe, né? Não existe isso no nosso mercado. Então, você fala assim, qual que é a persistência de uma apólice de seguro para ela ter a ilusão de que ela vai ser pro resto da vida? Não existe. Não existe, cara. Uma apólice no Brasil, ela vai durar aí de 7, 8, estourando 10 anos. Ou porque o cara não vai conseguir pagar, ou porque ninguém fica hoje, você pode contar nos dedos aí quem fica numa empresa 10, 15 anos. Né? Hoje, perdão, as oportunidades acontecem, as pessoas realmente vislumbram coisas totalmente diferentes do que era antigamente. Antigamente, você ficar numa empresa muito tempo era coisa de outro mundo, não é mais. As oportunidades vão aparecer, as pessoas têm que crescer, e crescer na mesma companhia hoje já ficou difícil. Então, o seguro é a mesma coisa. A visão que eu tenho hoje é que o cara vai ter que ter uma apólice para ele pagar menos enquanto ele puder pagar. Então, cara, não adianta trabalhar vendendo produto vitalício, porque ninguém vai conseguir pagar. Qual que é a diferença do produto vitalício para o temporário? O vitalício, você começa a pagar um prêmio muito alto. É como se você pagasse a mesma coisa, porém você está antecipando. O que você deveria pagar mais caro enquanto você tem uma condição financeira melhor, que essa curva ela é normal, né? A gente começa ganhando menos, depois a nossa renda vai aumentando. Então, tudo vai estruturando para você também estruturar a sua vida. O seguro vitalício é diferente, ele já começa caro. Então, o cara já começa esguelando a vida dele ali para depois ele realmente ter tranquilidade. Só que quando ele vai ter tranquilidade, o seguro já está, cara, numa condição que ele não vai conseguir continuar pagando.
sabe? Então, assim, eu comecei a ter uma outra realidade. Então, eu prefiro hoje vender para o meu cliente um produto mais barato, tendo condições de pagar uma apólice. Sei lá, ele começa hoje, por exemplo, um capital de 2 milhões, 3 milhões, por exemplo, e à medida que o custo vai aumentando, você pode reduzir a proteção dele. É a mesma coisa que o seguro vitalício faz, só que ele não cai o valor, cara. Ele vai continuar, ele vai esgoelar você no início e depois ele vai continuar esgoelando até o final. Entendi. Entendeu? Então, é uma maneira diferente de pensar. E esse raciocínio eu levo para os meus clientes. Eu tenho clientes, por exemplo, que pagavam um valor maior e à medida que agora vai crescendo, nesses 7 anos que eu já estou fora, o cara já o negócio agora já está começando a ficar apertado. Eles falam. Falam. Cara, eu boto essa liberdade para eles. Cara, você tem que me procurar. Você tem que ser o corretor, tem que ser seu amigo. Hoje a maioria são. Então, se o negócio está te esgoelando, está fazendo você ficar com dificuldade, liga para mim, vamos procurar uma solução. E aí, à medida que isso vai acontecendo, você vai reduzindo o prêmio. Por quê? Porque a vida dele andou, os filhos já estão praticamente formados, os filhos já estão estruturados, então ele não precisa de um seguro mais tão alto. Aí a gente vai trabalhar com a redução e nisso reduzindo o custo, até o momento que ele não vai precisar mais de seguro. E eu falo mesmo, cara, você acha que você precisa de seguro daqui a 10 anos? Pô, daqui a 10 anos você está querendo pegar o dia que você pagava o seguro e vai viajar com sua esposa, sabe? Vai começar a fazer uma outra coisa. Outro dia me ligou, olha para você ver que bacana. Me ligou um rapaz por uma reivindicação. Essa indicação veio da própria ASO. Que o cara queria fazer um seguro para o pai e para a mãe dele. Ele falou, Genilson, eu recebi a recomendação da ASO, eu estou querendo fazer um seguro assim para minha mãe e para meu pai. Eu falei, qual que é a idade deles? Ah, não, minha mãe está com 59 e meu pai está com 58, uma coisa assim. Mas eles têm seguro? Eu falei, tem, está pagando o seguro da Caixa de R$ 1.500 para meu pai e R$ 700 para minha mãe. E está muito apertado para eles. Eu falei, cara, mas posso te fazer uma pergunta particular? Porque eu estou me colocando no seu lugar como filho em relação aos seus pais. Eles têm filhos pequenos? Não, o mais velho sou eu, que estou com 30 e poucos. Eu falei, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Para que seu pai e sua mãe estão pagando seguro de vida? Ele falou, Genilson, não sei. Acho que é porque eles gostam. Eu falei, mas eles devem ter uma renda muito boa. Não, cara, meu pai ganha 4 mil por mês, minha mãe ganha 3. Pagando R$ 1.000? R$1.500. Gente do céu. Eu falei com ele, cara, pra que vocês estão fazendo isso com seu pai? Qual que é o valor do capital segurado? O apólice dele é 200 e poucos mil, minha mãe 200 e pouco também. Eu falei, cara, faz isso com seu pai não. Fala com seu pai para pegar esse dinheiro e viajar. Eu falei, gente, você conversa com ele para mim? Eu falei, perfeitamente. Aí marcamos uma reunião outro dia, conversei com o pai dele e falei, meu filho, eu queria te agradecer. Porque realmente ninguém nunca tinha chegado para mim e ter falado isso. Eu estou pagando isso há tantos anos. Aí eu olho para trás e digo, não, mas eu já paguei tantos anos, vou perder tudo. Eu falei, o senhor já perdeu. Porque é um seguro que não tem resgate. Então isso não volta para o senhor mais. E o senhor já não tem ninguém para deixar isso aí. O senhor já tem um patrimônio que o senhor vai deixar para os seus filhos. Para que fazer esse tipo de seguro? Pega esse dinheiro aí, vai passear com sua esposa e tal. Cara, olha para você ver. E você já viu um corretor fazer isso? Não. Mas eu tinha que fazer, sabe por quê? Talvez seja até um erro da minha parte, então um zelo, mas eu me coloco no lugar do outro, cara. Eu não admitiria nunca meu pai pagando um seguro desse. Nunca admitiria, sabe? E o menino, ele, cara, realmente, assim, são coisas... Eu não sei se ele tenha ficado até chateado, porque tem gente que realmente força, né? Porque... teoricamente, pai e a mãe tá mais fácil de ir do que o filho, né? Sim. Pela ordem natural das coisas. Então, será que ele estava querendo se beneficiar de alguma coisa? Tudo? Eu não acredito que tenha. Eu não consegui pensar dessa forma, sabe? Então, eu falei de coração aberto mesmo. E os pais me agradeceram. O filho, não. O filho, eu não tive retorno dele. Mas os pais, quando eu conversei, agradeceu. Agora, você imagina, cara, a pessoa que ganha, era 4 mil dele, 2 mil e pouco da esposa, 7 mil pagando... quase 3 mil por mês de seguro. 3 mil, Imagina 3 mil por mês, dá para viajar todo fim de ano, dá para ir para Poços de Caldas. Poderia fazer um outro seguro, pagando mais barato, se quisesse pelo menos ter uma proteção ali, né? Talvez nem sei se eles vão conseguir. Pela idade deles. Ali, provavelmente deve ter já. Eu poderia ter feito um ótimo seguro, né? da própria companhia que eu trabalho hoje, que é a ASOS, né? Que tem um custo razoável e tudo, poderia ter feito, mas, cara, não é só a venda, cara. A gente chega num nível de, acredito eu, de profissionalismo, que você começa a ter outras vertentes, cara, a ter outras ideias em relação... Eu acho que você tem que fazer o correto, cara. Fazer o correto, seja para a situação que vai te beneficiar ou não. Eu não conseguiria fazer uma apólice dessa
de um custo tão alto para uma pessoa que, cara, tá pagando ali espremendo a vida dela para pagar um seguro. Será que sem necessidade? Cara, seguro ele tem que ter sentido, cara. Não, ele tem que ter sentido. Então, é isso aí, cara. Ô, GG, antes de entrar um pouco nessa parte de vendas aí, quero que você dê algumas dicas pra gente. Você falou da Asus, né? Hoje você, além da Asus, você tem outra empresa de seguro que você trabalha? Ou como é que você estruturou atualmente aí as suas parcerias? André, hoje eu estou, assim, eu vou te falar de coração. 85% de tudo que eu tenho hoje está dentro da Asus. 85%. Tá. Tudo dentro da Asus. O que eu não tenho dentro da Asus é o que realmente não cabe dentro dela. É que tem que realmente ir para, no caso, outras situações. É Icatu, Mongeral e Centauro, que são as empresas que hoje... É todo especialista, né? Todo segurador especialista no seguro de vida. No ramo de vida, que é o meu foco hoje. Claro. Meu foco hoje principal. Tá. Então, assim, um foco maior na Icatu, porque as pessoas que eu tenho lá como parceiro são pessoas fantásticas, assim como da Asus, mas não é a meia... Cara, aí eu vou te pedir licença para elogiar a Asus. Por favor. Não tem lógica, cara. É uma outra vida, é uma outra história, é um outro sentimento, uma outra... Sabe? Um outro sentido de parceria. Tudo que tem de bom para falar, eu vou te falar aqui. É porque o sonho de todo corretor, cara, é ter facilidade de aprovação. Estou falando facilidade de diferenciais assim, em relação ao corretor. Não, estou falando realmente facilidade de aprovação para o cliente. Não é o Genilson, é o cliente. Sabe? Coisas que o mercado hoje não tem. O mercado hoje não se prepara para aprovar, cara. Isso é mais ou menos assim, falando no linguajar dos corretores. Parece que a maioria deles fica fazendo de tudo para não aprovar. É uma coisa meio louca se falar isso, mas é mesmo. Cara, arrumando motivo para... Eu vou te dar um exemplo, aí não vou falar nome, só para você... Claro, não. Provavelmente você já vai definir na sua cabeça aí quem é. Mas eu tive um problema para aprovar uma apólice numa seguradora que o cara declarou que ele tinha feito uma cirurgia de ligamento cruzado. Cara, eu fico imaginando assim, ligamento cruzado, qualquer leigo que você falar hoje, mesmo que não seja esportista, ele sabe que ligamento cruzado é uma coisa que acontece 90% dos casos por causa de uma atividade esportiva. Tem gente que rompe um ligamento até descendo uma escada, mas a maioria é por isso. Cara, me pediram um relatório médico para 2 médicos diferentes em relação ao ligamento cruzado. Falei, não. Aí, cara, é de realmente assim... Desanima, cara. Não só o corretor que está fazendo de tudo para fazer a venda dele, né? Mas desanima o cliente. Cara, quanto mais dificuldade você colocar para o seu cliente nesse mundo moderno que a gente está vivendo hoje, você está afogando ele, você está enforcando ele. Você tem que realmente fazer as coisas para facilitar a vida do corretor, que é o cara que está ali no campo, que está batalhando, que está correndo atrás, e facilitar a vida do seu cliente para aprovar. Não que você vá apertar a seguradora. Claro. A Asus é uma prova viva disso, de que você não precisa de estrangular a seguradora com aprovações. Basta você fazer um trabalho sério, cara. Você fazer uma coisa correta, né? Você vê as coisas que a Asus faz em relação à aprovação, não tem nada diferente do que o mercado já faz. Porém, com uma visão completamente diferente, com uma honestidade em uma avaliação completamente diferente dos outros, né? Basta você ver como que as tábuas atuariais que são usadas nas companhias, daí você tem uma ideia do que é. No mercado, né? Não dá, cara. Evolui bastante, né? Não dá. E, assim, se eu for ficar falando o que eu penso em relação à asa aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã, então... Não, mas tá bom. Não, mas legal você trazer aí como é que você fez, né, as suas escolhas, como é que está hoje, né, a distribuição. Bacana, porque, de certa forma, isso acaba inspirando quem está acompanhando a gente, né? E boa parte dos corretores, quando a gente conversa, né, sobre seguro de vida, né, os especialistas, é bem essa média assim, de 3 a 4 empresas de seguros para poder ter um portfólio completo e normalmente você sempre tem uma mais parceira ali. E é legal, você está trazendo essa parte da tecnologia, né, essa facilidade, essa coisa de relacionamento, né? Você até falou da Icatu, tem um relacionamento muito bom lá, imagino que na Asus também, né, pelo fato de você ter elogiado, então é legal, acho que é mais para inspirar quem vai ouvir o podcast e ter isso em mente, né? Porque, cara, tem um monte. Hoje, se a gente pensar, no Brasil, as principais devem ter umas 19, 20 seguradoras, né? De maneira geral, assim. Sim.
E, cara, pô, fazer cadastro em 20 é muita coisa, né? Acho que também você se perde, é tanto operacional diferente, né? Você acaba fazendo, André, porque você precisa de conhecer a companhia. Mas acho que na hora do vamos ver mesmo, você acaba centralizando, Aí né? Aí você fala em 3 ou 4, né? Mas... Como diz o bom mineiro, você vai atalhar muito. Vai atalhar muito. Vai. Eu vou pegar um atalho aqui, porque esse aqui tá melhor, esse aqui tá me atendendo melhor. Não, legal. E quando você consegue centralizar tudo nisso numa só, aí é o manjar dos deuses, né? Ah, muito bom. Ô, GG, me fala uma coisa, cara. Como é que você faz, até hoje, assim, teve mudança na prospecção, cara? Porque você começou lá no Bradesco, né? Com indicação ali de gerente, mas você também até saiu da tua zona de conforto, foi buscar uma pessoa fora. Isso. Imagino que na Prudential lá, todo o treinamento muito para você buscar fora também, depois você saiu. Como é que você faz hoje, cara, a tua prospecção? Você gosta ainda muito da ligação? O que você faz no detalhe, assim? O que te dá mais resultado? André, é o seguinte, cara, o corretor que gosta de fazer o que ele faz, que é trabalhar com pessoas, não dá para ter uma espinha dorsal, cara, única. Ele tem que ter todas as vertentes, ele tem que estar nela. Eu procuro todas as situações, cara. Eu vou muito no Instagram, eu vejo uma mudança de vida de um cliente, eu vejo uma situação de uma viagem diferente que o cara fez, sabe? Tudo é motivo para você estar em contato com o seu cliente. No meu caso, para quem já conhece muitas pessoas, fica muito mais fácil. Para quem está começando, realmente é diferente. Para quem está começando, ele vai ter que fazer o trabalho que eu fiz lá atrás, que é o trabalho de formiguinha. Recomendação, né? Pegar o telefone, ligar, visitar o cliente. Hoje, para você ter uma ideia, visita no meu trabalho é coisa rara. Hoje, a maioria é por vídeo ou até pelo WhatsApp. Hoje, 90% é pelo WhatsApp. Você fecha 100% do processo tudo no WhatsApp? A maioria. Até as recomendações. As recomendações, eu inicio o processo não por uma ligação, eu inicio pelo Zap. Eu acho que o Zap é mais confortável, porque uma ligação, se eu ligo para o cara e ele não está podendo falar comigo na hora, ali você já fez algum tipo de anúncio e não deu certo, ali já matou. Quando você manda pelo Zap, você tem a oportunidade de explicar como que você chegou. O cara vai ler a hora que ele puder, ele vai ler a hora que tiver tempo. E ali mesmo ele vai responder. Então está documentado. Ele vai falar, hoje eu não posso falar com você não, mas dia tal eu posso. Então fica fácil de você vir ali, coordenar. Dia tal tem que ligar para ele de novo, tem que mandar uma mensagem de novo. Eu acho que o Zap, cara, para mim, ele veio facilitar a minha vida demais da conta. A maioria das pessoas que eu procuro hoje, eu sempre tive algum tipo de contato com elas. São poucas as recomendações que vêm hoje, que são aquelas que eu nunca tive contato nenhum. Muito fria, né? Já vem de alguma forma mais quente para você. Já chega de uma forma mais fácil. Tá. Então, tudo facilita. Por exemplo, ontem eu liguei para um cliente oferecendo um tipo de modalidade de seguro da ASUS para ele. E quando eu conversei com ele pelo WhatsApp, ele virou para mim e falou, Genilson, nesse momento isso aí não me interessa não, mas vai interessar para minha filha. Eu falei, mas como assim? E tudo pelo Zap. Ele falou, cara, minha filha teve uma situação que aconteceu assim com ela, e ela teve dificuldade para receber o seguro, e aconteceu isso e isso e isso. E manda uma mensagem para ela. Eu falei, mandei a mensagem, narrei como que eu cheguei até ela, coloquei tudo direitinho, sou um profissional de tantos anos, queria te apresentar uma ideia nova, uma maneira nova de abordagem, para que você conheça como que é um produto diferenciado. Ela falou, nossa, bacana, quero conhecer. Acabou. Já estamos estudando como que vai ser, capital segurado, tudo direitinho. E veio do pai dela. E o pai realmente não quis? Para ele não para ele não foi interessante. Então, assim, tudo hoje flui com muita naturalidade, cara. E, assim, ela, teoricamente, era uma pessoa que eu não conhecia. Mas como veio do pai, acabou, né? Então, o negócio ficou mais fácil. Ela tinha tido uma negativa de sinistro de uma outra seguradora e, cara, viu a oportunidade. Na hora, eu já conversei com a minha gerente, passei pela situação, ela já passou para o analista qual que era a situação que aconteceu, se poderia submeter a proposta. Cara, tudo, num dia resolvemos tudo. Olha. Agora você me fala o seguinte, eu vou precisar de aí nós vamos voltar na ASUS de novo, para você ver. Vai. Eu vou precisar de uma situação diferenciada. Vou mandar para a Mag para perguntar isso, vou mandar para a Catu. É 3, 4 dias para receber uma resposta do e-mail da possibilidade. Aí depois da possibilidade vai pedir para narrar.
Tá vendo como é que eu te falo que quando você encontra um parceiro, você tem que agarrar nele, as coisas funcionam. A velocidade, né? O contato direto ali. Então, assim, meu trabalho hoje ele é todo dessa forma. Pode ser que algum dia eu tenha que voltar a fazer aquele trabalho de formiguinha de novo. Tem vergonha nenhuma de fazer. Né? Zero problema. Ô, Gigi, e esse do WhatsApp, você é mais mensagem ou você manda áudio? Como é que é? Mensagem. Escrito? Não, escrito. Só escrito? Eu gosto documentado. Você gosta de tal negócio? Não, às vezes tem situações que se o cara começa a conversar com você pelo áudio, quando é assim é porque o cara também tem dificuldade de ler. Então aí vai por áudio. Você tem que entender a mensagem que ele está passando você também. Você se adapta ao modelo do Cara, do o corretor, ele é igual um camaleão. Isso é bom. Ele tem que se adaptar a todo momento. A todo momento ele tem que se adaptar à nova realidade que ele está do cliente dele. Você recebe muita objeção nos dias atuais? Ontem recebi 2. Hoje de manhã Bom, essa foi uma, né, do cara mesmo. Ele mesmo falando, né? Eu não preciso disso, né? Mas isso tem, cara. Aqui, eu conversei com um cliente hoje. Quanto tempo nós temos aí? Nós estamos bem. Não, vai lá, pode falar, pode falar. Eu conversei com um cliente hoje que eu apresentei também essa modalidade de seguro que a gente chama de proteção de renda para ele. O pai dele recebeu essa proteção, que eu fui o corretor que pagou o benefício e ele não quis fazer. Vou enfiar uma faca nele? Não tem jeito, cara. O pai dele recebeu durante 1 ano. Eu falei com ele... Ele sabe que é você, né? Foi o corretor que sabe, fez. Ele me conhece. Eu faço o plano de saúde da empresa toda do pai dele. O pai dele hoje tem um problema de invalidez. Ele não pode mais trabalhar. Quem está substituindo ele é o filho. E eu fui apresentar para ele, mostrando como que é que deveria ser feito e tudo. Cara, mas ele não fez. Ele não quis fazer. Ele falou, olha, não é o momento para eu fazer isso hoje. Eu tenho que entender, mas é uma negativa. Mas você tenta ainda contornar essas objeções? Ou como é que é feeling? Depende muito do motivo? Depende muito da situação. Eu procuro entender o outro lado. O que eu tentei fazer? Bom, realmente, ele é um cara mais novo. É completamente diferente da situação do pai. A situação dele hoje, ele não é casado, então ele tem uma outra condição financeira, ele pode ter reservas que suplantam a necessidade de uma proteção de renda. Então, eu tenho que procurar entender a situação dele para saber se eu vou realmente aprofundar naquilo ou se eu vou deixar para um outro momento. O caso dele, eu resolvi deixar para um outro momento, mas foi uma negativa. Cara, negativa é o tempo inteiro. Hoje, a proporção de sucesso que a gente tem no seguro, ela tem que ser totalmente proporcional ao seu, como se diz, a sua, não vou dizer meta, não, a sua vontade. Então, cara, se eu quero fechar 3, 4 proteções por semana, eu vou ligar para 30, 40 pessoas, não tem jeito, não tem como você fugir disso. Já tem a sua não meta tem, ali, né? Não adianta você achar que você vai ligar para 4 e vai fechar 5. Você é louco o cara que pensa assim. Então, não tem fórmula mágica. Eu sempre falo isso. Às vezes, por a gente ter mais experiência, por você ter muitos anos de mercado, tem sempre aquele corretor que chega perto assim, cara, o que você faz de diferente? Como que é que você consegue esse resultado que você está tendo? Eu falei, cara, eu não faço nada diferente do que você faz. Às vezes eu posso ter um pouquinho mais de sucesso do que você, porque a gente tem uma espinha dorsal diferente pelo tempo que a gente trabalha. Claro. Mas o trabalho é o mesmo, cara. O esforço é o mesmo. Mas acho que a diferença aí, GG, me corrige, tá? Ainda mais você que está há 25 anos, é a atividade comercial que você pratica, né, cara? Porque o que eu percebo quando tem corretor que não começou no Vida, começou, por exemplo, em outro ramo. Sei lá, pode ser qualquer um, automóvel, residencial, saúde e tal. Quando ele tenta no Vida, a percepção que eu tenho é que ele não tem ainda a ideia que a atividade comercial é muito importante no Vida, de você prospectar, de você marcar reunião, de você estar ali falando com o cliente de forma personalizada. É diferente. Tem que ter essa consciência, né? E é isso que a gente fala, né? Que é aquele arroz com feijão bem feito, é o básico, que a maioria não consegue ter consistência. Você acha que isso é uma realidade? Cara, porque você deve receber bastante perguntas sobre isso, né? O que você faz diferente e tal? É o teu dia a dia, né? Eu participo de um grupo no WhatsApp que chama Superação Total. É um grupo fantástico de pessoas assustadoramente inteligentes para esse tipo de ramo que a gente trabalha. Eles, inclusive, na semana passada, eu tive um contato com um rapaz lá do Mato Grosso. E ele estava me falando que ele trabalha com automóvel, me perguntando qual dica que eu dou para ele em relação a ele essa mudança de situação, porque ele queria muito trabalhar com vida. E eu falei com ele, cara, não tem segredo.
a espinha dorsal para o seu trabalho você já tem, que são as pessoas que são próximas a você. Você tem sua carteira de clientes, e carteira de seguro de carro não é qualquer carteira. Por quê? Porque para você fazer, você tem que conhecer a vida da pessoa, você tem que ter contato com ela. Então você está com a faca e o queijo da sua mão. É só pegar e fazer. Então, assim, mas não tem um speech, alguma coisa? Eu falei, cara, não tem não. Não tem não. É você pegar os seus clientes e ir lá e conversar com os caras. Vai conversar, né? Mas não tem uma outra, não tem, como diz, não tem fórmula mágica. Não tem. É um roteiro que não é nada... Eu queria ter a carteira que ele tem. É. De corretor, de automóvel para poder oferecer faz uma parceria, faz um cross-sell com ele lá. Marcou corretagem. Olha aí. Pode ser uma boa também, né? Já pensei nisso, mas fica para uma próxima oportunidade. Ô, GG, me fala uma coisa. Eu quero saber de você 2 coisas agora. A primeira, qual foi a venda... Só vai poder escolher uma, tá? No. Qual foi a venda que mais marcou a sua carreira até hoje? Por quê? Puta, mas tem tanto sentido isso, né? Tem muita vertente aí. Essa pergunta sua ela é muito ambígua, cara. Porque, olha pra você ver, tem a venda que é aquela venda financeira. Tá. Aquela que te ajudou pra caramba. Tem aquela venda... Então vamos para financeira. Financeira. A melhor venda financeira que você teve... A melhor venda financeira que eu tive foi aquela da procuradora. Foi aquela do Bradesco? Não foi a que eu mais ganhei dinheiro. Tá. Mas foi a que me pegou no momento mais importante da minha vida, que foi quando eu estava casando. Você precisava da grana para poder fazer... E eu precisava da grana para dar entrada no apartamento para poder casar. Então, assim, o momento foi fantástico. A situação foi fantástica. E aí você pensar num outro contexto, que é o seguinte: se talvez isso não tivesse acontecido, eu talvez não estivesse na Prudential hoje. Verdade, hein? Quando eu Nada estive, é por acaso, hoje não, né? Perdão. Quando eu passei esses 16 anos na Prudential, que foi um marco da minha vida no seguro. Então, se eu tivesse feito essa venda, eu estaria provavelmente até hoje lá no Bradesco. Verdade, faz sentido. Entendeu? Então, assim, foi o marco, como se diz, da minha história, foi... essa época. Agora, teve as vendas que... Aí tem outros sentidos que... Sim. Você perguntou a mais importante. O financeiro é essa aí. Agora, vamos pro lado final de um seguro, né? Qual foi o sinistro mais emocionante que você ajudou a indenizar? Cara... Assim, teve vários. Mas o mais emocionante, o mais impactante foi de um cliente meu, médico, que... inclusive era um capital segurado mais alto, e a família precisava muito, cara. Precisava muito, porque ele tinha uma renda muito alta, era um cirurgião plástico, tinha uma renda muito alta, e a ausência dele impactaria muito a família, muito. Ele era o único pilar financeiro da... O único pilar, para uma esposa e 2 filhos. 2 filhos já estavam na faixa aí de... já estavam bem criados e tudo, mas ainda sem a carreira definida. E a esposa dependente dele. Então, até hoje, isso já faz 5 anos, 4, 5 anos, eles ainda vivem do pagamento desse sinistro. Olha só. A filha está estudando fora, o filho formou em Direito, então tudo foi feito com o recurso que ele deixou para eles. E o meu orgulho disso tudo é porque foi a primeira apólice que eles fizeram comigo ainda na época da Prudential. Olha só. Então foi um processo de conscientização, nunca teve. E desde então, Prudential, depois teve Bom Geral, depois eles me acompanharam na Icatu também. Então foram 3 mudanças de companhia até chegar no sinistro. Então, é parceria mesmo. É parceria mesmo. Eles confiaram em mim e ela fala isso até hoje. E pra você ter uma ideia, não sei se você viu o vídeo do Tiaguinho sobre os 25 anos do GGG. Vi, lógico que eu vi. Claro que eu vi. Aquele vídeo, ela assistiu o vídeo e ela me ligou chorando. Emocionada, você acredita? Olha só. Ela me ligou e falou: Genilson, eu estou emocionada vendo o seu sucesso. Eu falei, cara... E ela me acompanha o tempo inteiro. A gente está sempre muito próximo. Sou muito amigo dos filhos também. Cara, tem coisa que acontece na vida da gente que vai ser eterna, né? É isso que eu falo, que marca, né? Marca, de fato, né? marca. Então, eu tive outro seguro igual esse que a gente comentou aqui, do pai também, que era médico. E que ele
ele teve um AVC andando de bicicleta e se fosse uma indenização importante também, tudo. Teve várias importantes, mas essa realmente marcou. Porque é pela proximidade. Entendi. Sabe? E por incrível que pareça, cara, você fazer seguro das pessoas mais próximas é a coisa mais difícil do mundo. É difícil, né? É muito mais fácil você fazer de um estranho do que quem é mais próximo. Mas, cara, é muito louco isso, né? A gente estava no outro podcast, um corretor, ele até deu um exemplo, ele falou, cara, eu tenho um amigo que vende frango de padaria. Ele falou, cara, a família não compra. Vai na padaria lá, mas não compra o frango do cara. Quem é de fora, compra o frango e ainda deixa uma gorjeta lá. Eu falei, cara, você vê, não é só no seguro, né? A família, as pessoas próximas, o não valor, né, cara? Dá valor para quem não conhece. Eu tive muita dificuldade isso, né? Quando eu comecei na Prudential por causa disso, cara. Porque você vai visitar os amigos inicialmente para você apresentar, porque os amigos vão permitir que você erre, né? Vai permitir que você fala alguma bobagem, eles vão entender. Mas pelo outro lado também, leva tudo na brincadeira. Na hora que você vai começar... Você tem toda uma técnica na época da Prudential que você faz, que é tentar colocar o cara na história, você tira ele da história. Você não consegue fazer isso com quem é mais próximo. O cara tudo ele leva na brincadeira. Ah, você tá querendo me matar? Ah, que não sei o quê. Ah, que você acha que eu vou deixar dinheiro pra minha mulher para gastar com o Ricardão? A gente ouve trem demais. Demais, né? Nossa não tem credibilidade de ficar... Mas é incrível. Então, esse realmente marcou por ser uma pessoa próxima. Tá. Não, muito bom. Boas histórias. GG, estamos chegando ao fim aqui do bate-papo. Cara, pô, já, cara, passou rápido demais. Passou rápido, né? Passa rápido, né? Se deixar, a gente fica aqui um tempão. Mas, cara, antes de terminar, eu gosto muito de pedir para os convidados aí uma frase, um pensamento, uma mensagem que você vai compartilhar agora, inclusive com a nossa audiência aí, com a galera que acompanha. Mas presta atenção na responsabilidade, tá? Porque essa mensagem ela vai ser traduzida aí pro globo terrestre, hein, cara? Ave Maria. Todas as línguas, todo mundo vai receber a sua Jesus mensagem abençoa. agora. Só que agora você vai fazer essa mensagem olhando aqui para essa câmera, pro pessoal que tá acompanhando agora no YouTube, para você olhar na bolinha. Por favor, dê o seu recado. Cara, o meu recado, ele vai de uma forma diferente, porque é o seguinte, vai gerar meio incômodo falar assim, mas eu acho importante dessa maneira. Vender seguro não é uma coisa muito difícil. Vender talvez até seja a característica até mais fácil. Eu acho o seguinte, que tem que ter muita vontade, muita garra. Então, na nossa equipe, na época a gente trabalhava na Prudential, ela tinha um nome diferente. E esse nome diferente era até um desenho, para você ter uma ideia, era um desenho de uma pessoa sentada na cadeira e um pé metendo o pé na cadeira. Você sabe por que é isso? A gente chamava de TBC. Tira a bunda da cadeira e vai trabalhar. Sabe por quê? Cara, tem técnicas, tem um monte de coisa que você pode aprender. A arte de vender seguro é a coisa mais glamourosa que tem, porque são técnicas que a gente aprende que vai funcionar pela vida inteira em qualquer tipo de produto. Vender é uma arte. Mas se não tiver vontade, se não tiver garra, se não tiver tesão para você fazer aquilo, não adianta. Você pode dar para o cara, bicho, você pode botar o cliente com R$1 milhão e uma Ferrari na frente dele, que se você não conseguir conciliar o desejo do cara com o que ele tem para pagar e o preço que aquilo vale, não adianta nada. Então você tem que tirar a bunda da cadeira e trabalhar. E mostrar que você é capaz e fazer aquilo. Então, meu conselho para você que é corretor, para você que almeja ser um corretor, cara, muita garra. É um mercado fantástico que te proporciona muitas coisas, tanto psicologicamente como pessoalmente e financeiramente. Mas você tem que correr atrás, não adianta. Maravilha, belíssima frase. Eu falo, quando eu concordo 100% com o que você falou aí. Tem que tirar a bunda da cadeira, fazer o que precisa ser feito para ter resultado. Muito bom. GG, meu amigo, obrigado, viu, cara? Obrigado por você ter vindo, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que você tem uma agenda aí super concorrida e eu fico feliz de você vir aqui, tão generoso, né? Falar da tua história, trazer alguns insights aí. Obrigado, viu, cara? Manda um beijão pra família. Com certeza. Que você tenha muita saúde, que você proteja aí, continue protegendo mais famílias. Obrigado, viu, cara? Vou deixar agora as considerações finais aí. Se você quiser mandar recado, mandar abraço, mandar beijo, fique à vontade. Eu que agradeço demais pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre essa carreira gostosa que é de ser corretor de seguros. Essa carreira que me abraçou, né? Não foi eu que abracei ela inicialmente, mas hoje eu espalho o conceito, espalho a ideia e espalho também as boas práticas, que eu acho que é o que faz a gente ter sucesso em tudo na vida, é isso. Honestidade, carinho, força, determinação.
E demonstrar isso aqui, falar sobre isso é sempre um prazer. Pode me chamar 10, 15, 20 vezes que eu vou vir aqui, em qualquer momento. Pensa ainda mais pra você, né, André? Que você é chegadaço da casa. Sou quase um mineiro já também, né? Tá tudo firme. Eu que te agradeço demais, cara. Obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigado você. E para vocês que ficaram com a gente até agora, ó, tira a bunda da cadeira, se inscreva no canal, aproveita para ativar as notificações aí, se inscreva também nas plataformas de áudio para não perder nada. Olha essa aula que o GG trouxe pra gente. E lembrem-se, coloque em prática. Até o próximo episódio. Forte abraço. Valeu.